Olá, meu nome é Fábio Ferreira e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu trabalho, que é sobre a introdução à teoria de contabilidade de equações diferenciais ordinárias. Eu fui orientado pela professora Laís Santos, aqui da Universidade Federal de Viçosa, e eu tive auxílio do CNPq. A teoria de sistemas dinâmicos é uma importante ferramenta matemática que busca a compreensão de diversos fenômenos naturais observados em diversas áreas de conhecimento. Entre essas áreas, destaca a teoria de contabilidade de equações diferenciais ordinárias, que é o tema desse trabalho. Mas a teoria de controle em si já está bem presente no nosso dia a dia. Por exemplo, seres vivos usam controle para equilibrar a temperatura corporal. Os diabéticos tomam doses de insulina para controlar a quantidade de glicose no sangue. Outro bem interessante é o caso do tratamento do câncer, que os pacientes tomam doses de remédio para tomam doses de remédios para diminuir a quantidade de células cancerígenas no organismo. Só que, no entanto, esses remédios eles causam muitos efeitos colaterais. E então o objetivo do controle nesse caso é fazer com que seja a dosagem mínima para que o paciente tenha menos sintomas possíveis e que mantenha o crescimento tumoral o mínimo possível. E os carros dispõem de um controle também, que é o freio, que controla a velocidade dos carros. E aí eu vou apresentar para vocês o que é um sistema de controle, falar para vocês o que é uma matriz gramiana e mostrar um exemplo de como aplicar a matriz gramiana e falar um pouco de aplicações. Esse aqui é o sistema de controle que a gente considera. O A é uma matriz N por N, a matriz B é uma matriz N por M. Esse M aqui, ele geralmente ele tem que ser menor ou igual que n. E quanto menor ele for, melhor é. Porque quanto menor for, menos controle você vai ter agindo sobre o sistema, e quanto menos controle você tiver agindo no sistema, melhor. Por, porque aí você vai ter interferindo menos no sistema, e quanto menos interferir no sistema, melhor. Y0 é o dado inicial, Y é a função, U é o controle, e o AD é o espaço dos controles admissíveis, que ele está contido no conjunto das funções quadradas integráveis. E aí a gente diz que um sistema é exatamente controlado no tempo t grande se para qualquer dado inicial a gente pode determinar um controle U tal que no tempo t grande ele assume qualquer estado final que a gente queira. E a gente diz que é controlável a zero se para qualquer valor inicial a gente consegue encontrar um controle U que leve a solução no tempo zero. A controlabilidade a zero, no caso, ela é um caso especial do exatamente controlável, que é o caso que você pega o ytzão aqui como sendo o zero. Então, a gente acaba estudando mais exatamente controlável. O caso é exatamente controlável porque ele implica o outro. E aí vem a matriz gramiana, que ela é definida dessa forma, é uma matriz simétrica N por N, onde que RT grande T é essa matriz exponencial aqui. E a matriz exponencial, por sua vez, ela é dada pelo esse somatório infinito aqui. Essa matriz B asterisco aqui é a matriz transposta conjugada. Mas nesse caso aqui a gente acaba não trabalhando com números complexos, a gente só viu números reais, mas é válido para sistemas com entradas complexas também, apesar da gente não ter visto. Aí vem o primeiro resultado aqui, que é uma matriz exatamente controlável em tempo t grande, se somente se a matriz gramiana é invertível. E é interessante porque a matriz gramiana ela só depende da matriz A, que no resolvente, e da matriz B. Ela não depende do dado inicial e nem do final. Então, para qualquer dado inicial, a matriz vai ser, para ela ser invertida, para o sistema ser exatamente controlável, basta a matriz gramiana ser invertida. E aí, lá no controle, aí, a partir desse resultado, a gente consegue dar a cara para um controle, e esse controle ele vai depender do dado inicial. Repare também que ele depende da G-1, então é muito importante que a matriz gramiana de fato seja invertível, para a gente conseguir calcular a inversa dela.
E aqui vem um exemplo. Intuitivamente, a gente já consegue dizer que esse sistema é controlável, porque o U está agindo aqui apenas nessa segunda equação, mas ele está agindo aqui sobre a variável y2, que está agindo aqui nessa aqui. Então, se você controlar aqui, vai interferir nessa, que vai interferir nessa, que vai interferir na y1, por sua vez. Se aqui fosse um y1, por exemplo, para qualquer controle que você colocaria aqui, aí você nunca conseguiria atingir a y1. Então, esse sistema não seria controlável se aqui fosse y1, porque independente do controle, você nunca ia conseguir mexer com ela, independente do controle que você colocasse aqui. E aí, nesse caso, não seria controlável. Mas vamos mostrar que esse caso aqui seria controlável matematicamente. O primeiro passo é determinar o sistema na forma matricial. Aí a gente encontra a matriz A aqui, a matriz B. São dados dessa forma. A gente calcula o resolvente aqui. O resolvente ele é dado dessa forma aqui, onde que é essa matriz exponencial dessa forma. Nesse caso, a matriz A, quando ela for A ao quadrado, ela vai se anular. Então, essa soma fica uma soma finita. Então, é relativamente fácil calcular. A matriz gramiana é só substituir lá. A gente já tem um resolvente, a matriz B, multiplicar e integrar. E a gente encontra a matriz G. E aí, calculando o determinante de G, a gente chega em T a quarto sobre 12. Isso aqui vai ser sempre diferente de zero, porque T é tempo. E ele sempre vai ser maior que zero. É estritamente maior do que zero. Porque se o T fosse zero, seu sistema é como se o seu sistema não estivesse saindo do lugar. Como se você não estivesse interferindo nele. Então, não faz nem sentido o T grande sendo zero, que é de onde ele sai. Então, T é sempre maior do que zero. Então, logo G é inversível, portanto, ela é exatamente controlável pelo resultado que a gente viu anteriormente. A gente calcula G menos 1, como é 2 por 2, fácil calcular aqui, só inverter, mudar o sinal. Aí a gente volta lá atrás, e aí a gente já calculou tudo que a gente precisa aqui. Aí só substituir e a gente já acha de cara o controle. Substituindo, fazendo as contas, a gente encontra o controle. Consegue mostrar exatamente a cara do controle. Mas, no geral, não é tão simples calcular essa matriz gramiana. Porque se um n for muito grande, como por exemplo, sei lá, n igual a 100, vai ser muito trabalhoso computar essas matrizes, fazer essas multiplicações, calcular essa integral, sem falar da matriz exponencial aqui, que é uma soma infinita. Então, se trabalhar com a matriz aqui 100 por 100, não é uma parada fácil, não. É muito complicado mesmo. Pode ser que seja uma soma infinita, então pode ser que nem seja possível calcular. E aí agora a gente está estudando outros métodos mais simples, menos custosos de determinar um seu sistema exatamente controlável e determinar controles. Lembrando que esse controle aqui, ele não é único, existem vários controles, mas a matriz gramiana só oferece esse aqui. E aí nesse trabalho aqui eu não vou poder expor essa outra parte que a gente sempre está estudando. Agora eu vou dar uma aplicação sobre o controle de um forno elétrico, onde tem infinito. É o tempo exterior, T1 é o tempo da parede, T2 é a temperatura exterior, temperatura da parede, temperatura interna. Essa aqui é a bobina, que vai fazer o papel do controle. Aí aqui isso aqui são constantes, e aqui a gente tem funções lineares. Só que não está bem na forma que a gente costuma trabalhar. Aí a gente faz um pequeno reajuste aqui, tomando y igual a T1 menos T infinito, y2 igual a T2 menos T infinito, que são lineares, então a gente pegar a subtração dessas funções não vai alterar em nada nas contas, no sistema. Vai continuar sendo linear. E aí a gente substitui aqui e consegue isolar de uma forma que a gente está acostumado a trabalhar. Aí aqui, assim, a gente tem que isso aqui é a matriz A, isso aqui é a matriz B, e a gente pode aplicar na matriz gramiana e tentar calcular ela. E encontrar um controle para esse sistema aqui, através disso. Já está na forma que a gente trabalha. E aí aqui estão as referências, e obrigado pela atenção.